Vamos pra senhora... Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora Virgínia, eu tô tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer... Nós vamos ouvir... Desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa, assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Em primeiro lugar, cumprimentando a senhora Virgínia por vir a essa comissão. Muito importante. A senhora não tem ideia do quanto a senhora está ajudando a jogar holofote nesse grande problema hoje do Brasil. Problema que tem levado as pessoas não apenas ao endividamento em massa. Comércio está perdendo dinheiro que era para comprar de um tênis no aniversário do filho, para dividir uma pizza no final de semana. Está sendo gasto com aposta esportiva, está sendo gasto com esses jogos online. É uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. E aí uma questão não é de direita, não é de esquerda, é de humanidade que a gente está tratando aqui. Como bem lembrou o senador Cajuru, o senador Potinho, eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza Esporte Clube, em 2017. E essa questão de bebida alcoólica em estádio, sempre fui contra. Me posicionei publicamente. O lobby é terrível, forte. Não conseguimos segurar, mas sabemos que, infelizmente, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. No dia que Deus nos livre, mas isso pode acontecer e a gente percebe muitas tragédias com torcida organizada. Aconteceu um grande transtorno dentro do estádio de futebol. Não é só o clube que vai perder ponto, levar punição, não. A torcida vai afastar a família, as pessoas vão sair do estádio, quem perde é o futebol e pode perder vidas também, como nós estamos perdendo vidas com as apostas esportivas. Então, eu quero cumprimentar os advogados que aqui estão, né? Então, eu acredito que essa audiência que você traz para cá, porque essa CPI, eu não faço parte dela como titular, nem como suplente. E nada acontece por acaso. Eu tentei, desde o início, porque esse é um assunto que me toca profundamente a alma. Eu tentei, mas eu não consegui, né? Foi uma disputa muito grande nessa CPI. E aí, a senhora está trazendo aqui uma audiência que essa CPI nunca teve. Em nenhum momento teve. E não é por acaso que hoje eu estou como titular. Porque o senador Marcos Rogério precisou, o titular dessa sessão, precisou fazer uma viagem e tudo, e eu pedi a ele, na semana passada, para votar 4 requerimentos aqui nessa comissão, importantíssimos. Essa comissão tem mais da metade dos requerimentos, e é bom que a população saiba, nessa audiência que a senhora está trazendo luz, tem mais da metade dos requerimentos que não foram colocados em votação. Requerimentos de quebra de sigilo bancário, para follow the money, saber o que está acontecendo no Brasil. Porque poucos estão ganhando, inclusive gente poderosa, e a população toda está perdendo. Casamentos desfeitos, seu marido está aqui. Casamentos estão sendo desfeitos a 3x4 por essa tragédia das bets. E suicídios, é uma palavra forte. Mas eu que vou para estádio acompanhar meu time, toda vez que eu chego, senhora Virgínia,
as pessoas me chamam de presidente, porque eu fui presidente do Fortaleza. Presidente, pelo amor de Deus, meu irmão não sabe mais o que fazer, perdeu tudo. Já tentou aquilo, tentou... Eu disse, minha Nossa Senhora. É o tempo todo dentro de estádio de futebol. Estão acabando com o futebol. E os clubes estão viciados. Os clubes estão viciados nesse dinheiro. Não precisava até 3 anos atrás. Eu fui presidente e não precisava disso. Tinha patrocínio de banco, tinha patrocínio de construtora, como tem. Como tem. Mas é mais fácil, porque é um dinheiro fácil das bets. Que toma do mais pobre, que toma dos menos favorecidos. É uma verdade. E esse governo, senador Exalci, governo Lula, é o responsável por essa tragédia humanitária, porque sempre disse defender os mais pobres, defender os menos favorecidos. E ele colocou as digitais dele nesse projeto que eu votei contra, junto com outros senadores que aqui estão. Porque nós adiantamos tudo, antecipamos o que ia acontecer. Não foi falta de aviso. E agora ainda tem gente se arvorando, querendo terminar essa CPI rápido. Sabe para quê? Além da queda, o coice. Querem liberar bingos e cassinos no Brasil daqui a algumas semanas. Nós não vamos deixar. Sociedade civil que está nos assistindo, graças à senhora. Lhe agradeço mais uma vez. É a sua presença que está atraindo essa audiência. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. Aí dizem, mas é legalizado no mundo todo. Sim. E o mundo todo legalizou o aborto. O Brasil não legalizou. Porque já entendeu, com os movimentos pró-vidas, com a ciência, com a população cristã que nós temos, que é uma tragédia para bebê que é assassinado e para a mãe, que fica com sequelas pro resto da vida. A droga, a mesma coisa, a maconha, a cocaína, e eu lhe parabenizo por dizer que jamais faria propaganda disso. Porque leva as pessoas pro abismo. Eu sou autor de um projeto que está nas mãos do senador Portinho, e nós temos muita confiança nesse senador do Rio de Janeiro, que fez perguntas maravilhosas aqui para a senhora, já tirou algumas minhas. Eu tenho 2 projetos. Um para acabar com o bet. Para acabar com esse negócio de aposta esportiva. É um passo de reconhecer que foi um fracasso, que o Brasil perdeu, que os brasileiros perderam, e que está matando a galinha dos ovos de ouro do clube. Sabe por quê? Não sei se a senhora gosta de futebol. Torce algum time, não? Não, acompanho pouco. Pois eu vou falar uma coisa. Os clubes não estão percebendo, senador Portinho, estou aqui com um torcedor também desportista, que a médio e longo prazo, o sócio-torcedor que banca o clube mensalmente, que é uma das principais receitas, pelo menos era essa até pouco tempo atrás, sabe o que aconteceu, doutor? O sócio-torcedor está endividado, vai parar de pagar o quê? Qual é a primeira coisa que ele vai parar de pagar? O programa do clube. E mais os clubes vão ficar viciados. Alguma coisa a gente tem que fazer. Por mim, acabava. O senador Carlos Portinho, e faz parte da democracia, tem outro posicionamento, mas nós vamos tentar restringir, como o do cigarro. Eu acredito que é um projeto que deu certo no Brasil, uma política pública que foi muito eficiente. Mas eu queria lhe fazer um pedido, presidente, doutor Irã. Eu vi aqui o debate que o senador Cleitinho no início, e eu quero fazer uma defesa do senador Cleitinho, que não está aqui presente. Ele fez um desabafo, isso faz parte, talvez a forma tenha sido equivocada, generalizar. Ele falou que na política era um prostíbulo. E fez outras colocações aqui também. Eu estou há 7 anos aqui, eu sei que o senhor é deputado há muito tempo. Mas tem alguns
tipos de procedimento que parece um prostíbulo. Mesmo. E nós temos o dever, como pessoas públicas, responsáveis, de buscar a verdade e não blindar a verdade. Essa CPI, senadora Soraya, o prazo, e eu vi que a senhora lutou, quero lhe dar os parabéns nesse sentido, para que essa CPI fosse prorrogada. Porque tem muito mais gente. Eu e ela, para o senhor não ter dúvida, porque eu pressionei muito para que a CPI fosse prorrogada. Ela sabe disso. Perfeito. Não é isso? Como eu já percebi que eu sou da reunião de líderes, eu participo da reunião de líderes pelo Novo, que não vai ser prorrogada mais, não tenho ânimo. Não, só vai ter até junho. A não ser que o senhor tenha conseguido com o presidente Davi Não, mais. só tratei daquela prorrogação que o senhor estava presente. Perfeito. Inclusive. Então, como essa CPI tem data para acabar e ela não puxou nada, no meu modo de entender, o fio da meada que tem que puxar, embora a senadora tenha requerimentos, senador Marcos Rogério tem requerimentos de quebra de sigilo, de convocações, de acariações. Eu entrei com 4. Parece que está faltando de novo um senador, queria confirmar com a secretaria, só está faltando um senador para dar quórum para a gente votar. Eu queria votar hoje. Esse um está aqui, sou eu. Não, mas o senhor não faz parte. É só quem é membro. Faltam poucas semanas. Atenção, Brasil. Faltam poucas semanas para essa CPI terminar. Não vão prorrogar. Se os nomes que estão aqui não forem chamados, é uma vergonha e eu não tiro a legitimidade dos brasileiros que estão nos assistindo agora. E eu estava acompanhando o chat, tá? Que estão chamando isso aqui de CPI de pizza. Não tiro a legitimidade. É um direito que as pessoas têm de se expressar. Se a gente não votar esse requerimento, senador doutor Irã, e eu peço pela sua liderança, o senhor é um senador aqui, respeitado na casa, a sua liderança que o senhor... Que nomes tem nesse requerimento, senador Girão? Eu fiquei curioso. São 4. São 4, eu já falei. Não é coisa de ser histriônico, como eu fui chamado aqui, no início dessa sessão. É uma questão de buscar o que é correto, a verdade. Claro. Eu sei que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, mas eu estou querendo cumprir a minha missão. Eu vejo política como missão de vida. E os requerimentos que eu tenho, inclusive de senador acusando o senador, coloquei na sessão passada, por que a gente tem que esconder isso? Se está na Polícia Federal, se essa CPI, ela pode investigar isso, se tem um lobista, e aí, senador Portinho, é sobre o lobista, um dos requerimentos, senador Silvio de Assis, que diz que toparia vir na CPI, se colocou à disposição para vir na CPI para ouvir. Será que nós vamos ter que fazer uma CPI da CPI para ouvir o seu Silvio de Assis? Ou os senadores vão colocar a oportunidade de vir? Até porque a senadora Soraya, aí falou, teve o posicionamento aqui, é uma das citadas, que através desse lobista teria pedido 40 milhões de reais para não vir depoente de casa de apostas aqui. E outro senador chegou e questionou isso. O senador Alessandro Vieira, que é vice-presidente dessa comissão, está em missão, falei com ele hoje, está fora. Senador Alessandro Vieira, inclusive, encaminhou para a Polícia Federal. Mas nós temos o dever de fazer aqui essa oitiva. Senhor Silvio de Assis, eu queria lhe pedir, senhor presidente, para que a gente possa fazer, nem que a gente tenha que trabalhar, se essa comissão só vai ter até junho, começo de junho, nem que a gente tenha que trabalhar sábado, domingo, segunda, feriado, nós não podemos encerrar essa CPI deixando um corpo no meio da sala, um defunto no meio da sala. Porque eu participei com o senador Cajuru aqui de outra CPI
que nós não conseguimos chamar um deputado, que é outro requerimento meu para essa CPI. Exatamente. Um deputado que teria recebido 35 milhões de reais, sabe para quê, senhora Virgínia? Para agilizar, facilitar a aprovação dessa lei das bets. E, curiosamente, foi aprovado a lei das bets e não foi criado constrangimento para a associação dos jogos, das casas de apostas. Essa denúncia foi feita pela revista Veja. E eu enviei para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, denunciei também. Essa CPI tem a chance de desvendar isso. Porque esse assunto está matando o brasileiro. Esses são 2 requerimentos que eu falei. Tem outro também, que é o compartilhamento da Polícia Federal dessas oitivas, né, do senhor Silvio de Assis, essa questão da denúncia de extorsão dessa CPI. E também, o último requerimento, senador Cajuru, é para a gente convidar a CPI das bets, o secretário nacional de apostas esportivas, Giovanni Rocco Neto, com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos sobre o flagrante conflito de interesses entre as funções desempenhadas por ele hoje, que ele foi lobista de casa de aposta e hoje está no governo Lula, cuidando da regulamentação do setor, da fiscalização do setor. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: isso é a raposa cuidando do galinheiro? É isso? E vai ficar por isso mesmo? Então eu sei que a senadora Soraya tem muitos outros requerimentos bons. Senador Isalci é o campeão de requerimentos. E senador Marcos Rogério, que tem muitos outros requerimentos. Nós não podemos, e eu quero me colocar à disposição para vir aqui sábado, domingo, feriado, porque a gente precisa ouvir essas pessoas antes do relatório. Senão vai ser pizza, me desculpa. É uma pizza que está encomendada. Então, as perguntas que eu faço para nossa querida Virgínia, e olha o dia de hoje, eu não sei se você percebeu. Não. Eu gosto de observar os sinais. Hoje é o dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura. Por que essa sessão foi marcada hoje? Os brasileiros estão escravizados com vício. O vício escraviza e eles estão escravizados. Então essa sessão hoje é muito emblemática. Eu espero que seja um divisor de águas, doutor Irã, nessa CPI que o senhor está conduzindo, que a gente possa terminá-la. Irmão Girão. Claro, querido. Não, pelo amor de Deus, 5 segundos. É porque o presidente que está abrindo a sessão lá no plenário está me chamando porque eu sou o primeiro a falar. Então me perdoe, mas de lá eu vou acompanhar, a minha assessoria me entrega tudo. E eu vou para lá. Depois que eu ouvir a senhora Virgínia, eu vou lá. Eu só quero rapidinho sair daqui. Então, eu queria até, Cajuru, que você me ouvisse para... Não, claro, eu espero você fazer falar... uma parte antes das perguntas, então, para... Eu vou esperar você, então, mas só me permita... Então, posso falar só agora, faço a parte e depois... Não, mas o meu é 5 segundos. Só preciso mostrar. Falar. Tá, okay. Não, rapidinho, juro por Deus. É só mostrar, sabe o quê? Okay. Não é de forma alguma, em função do que o Portinho, que é meu irmão, de uma integridade intocável. É só uma questão de informação. Eu disse que o Pelé fez propaganda de bebida, não disse? O mais famoso do mundo. Portanto, eu não menti. Aqui está a prova. E na época não tinha rede social. Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Aqui está Pelé como garoto de propaganda da Antártica. Paixão da Copa. Para quem acha que eu menti. Mas a Antártica é refrigerante também. Mas era cerveja também. Aliás, é até hoje. Tem que saber qual é o... Tá, mas aqui não fala se é Guaraná ou cerveja. Só isso. Obrigado, Girão. Eu falo agora. Obrigado. Antes da palavra, você permite que a nossa relatora fale? Apenas para não perder o timing da questão, senador Girão, fico feliz que o senhor tenha conseguido ficar nessa CPI. Importante a sua presença. Lógico, lamentamos a ausência do senador Marcos Rogério, que tem ajudado
muito essa CPI. Vossa Excelência viu, assistiu, estava aqui na semana passada e nós estávamos tentando fazer uma deliberativa. No nosso combinado, aparece-nos que haverá uma deliberativa amanhã, tá? Então, peço a presença de todos aqueles senadores e senadoras que estejam aqui para termos quórum. Já determinei que o meu gabinete subscrevi seus pedidos e quero destacar novamente, inclusive, meu amigo e irmão, senador Cajuru, por que eu não estou atendendo nem no gabinete, nem mesmo as pessoas que são convidadas, convocadas, e nem os advogados, para tratar todo mundo de forma igual, para não dar margem para interpretações que estão tentando. A melhor defesa é o ataque. Então, a minha postura aqui mostra, principalmente, porque não foi Alessandro só que denunciou, eu denunciei. Eu falei. Então, eu peço para Vossa Excelência que nos ajude aqui. E também, o que me foi dito é que não há inquérito em curso. Então, vamos tomar cuidado. Outra coisa, Vossa Excelência entrou agora, há documentos que são sigilosos e a nossa equipe, a minha equipe, a equipe da relatoria está trabalhando há muito tempo. Na verdade, Vossa Excelência não tem conhecimento do que nós já apuramos. Então, pizza, vou repetir, só se for em outro órgão. Só se for na Polícia Federal, que eu duvido, só se for na PGR, o que eu duvido, diferentemente da CPI da Covid, agora a gente tem alguém que vai tomar uma atitude. Então, jamais vai terminar em pizza. O pizzaiolo pode estar em outro lugar. Pode terminar em pizza aqui se não aprovarem o relatório, que Isalci está contribuindo sobremaneira conosco. Outra questão, quando Vossa Excelência citar algum nome, cite os dois. E quero saber também, no final da sessão passada, eu disse para o senhor que há muitas pessoas que fazem relações governamentais. Existe um CNPJ, existe um CNAE. Bom, pode chamar pejorativamente de lobby? Pode. Porém, pior do que isso, são parlamentares lobistas. Eu gostaria que os senhores investigassem. Eu gostaria que os senhores investigassem, porque está na cara aqui dentro. Onde está o outro senador envolvido nessas inúmeras calúnias e difamação? Por quê? Pegou apenas um artigo com base em uma reportagem. Nossa, tocaram o terror. Reportagem com crime eu já li de inúmeros parlamentares, inclusive do senhor. Nem por isso é verdade. Então, que o senhor... E por isso eu faço questão de subscrever todos os seus pedidos e quero que o senhor toque no nome dos demais envolvidos, que na minha opinião não, eu não tenho medo, eu tenho informação. A verdade é essa. Quem tem medo é quem não está sentado aqui. É só o senhor olhar, que o senhor é muito inteligente, só perceba quem assinou o requerimento de abertura dessa CPI. Depois, o senhor pode perceber quem brigou para ser membro. São só 11 titulares e 7 suplentes. Nós estamos, Cajuru, com uma vaga aí que ninguém consegue completar. E eu fui ameaçada de que essa CPI ia acabar, todos os líderes iam retirar. Eu falei, eu vou ser a última a sair, a apagar a luz aqui. Por quê? Porque o Brasil vai saber quem é quem. Então, Vossa Excelência, também, muito bom lembrar aqui que o requerimento aprovado de abertura era para ela funcionar 130 dias, prorrogáveis por mais 130. Ok, chegou no final, requerimento do próprio presidente. Requerimento de 130 dias. Quantos senadores assinaram? 29. 2 a mais de 1/3 necessário. Foi protocolado e até hoje não foi lido. E aí entraram num acordo, nunca me avisaram, uma reunião de líderes, não sei que reunião com quem, que não, vamos prorrogar só por mais 45. Não está em lugar nenhum.
Mas eu assinei com medo de não acontecer nada. Porém, o presidente Davi nos deve a esta CPI 36 dias que ela não pôde operar simplesmente porque não pôde. Então, eu pedi a suspensão deste período de 36 dias, que até agora o meu ofício não foi apreciado. Então, eu digo para o senhor, quando o senhor for citar algum nome, cite todos. Comigo não há constrangimento algum. Está faltando? O senhor falou... Essa vaga, se eu puder preencher, eu quero, porque eu não pude participar dessa CPI, porque eu era presidente da falando de CPI. senador. E pelo regimento, você só pode participar de uma CPI. Até por... mas eu quero que o senhor fale. Na sessão passada, O senhor tem que falar. Sim, A senhora não falou? Eu falei, eu quero ouvir do senhor. Por respeito... Da deliberação. E eu quero... sim, Quero nós saber queremos da deliberar amanhã. Senador... Porque me parece algo que... Senador... Parece quero algo. deliberar. Senador, Eu quero, o senhor sabe disso. E eu estou aqui para isso. Exatamente, faço questão. Bom, eu Fazer as... vou Agora, voltar, mas só quero... Eu estou concedendo sempre uma parte a alguém, eu vou falar muito rapidamente. Eu quero aqui dizer ao nosso querido senador Girão que eu tenho conduzido essa CPI com muita tranquilidade e da maneira como me é peculiar. Não vou mudar meu estilo. E, aliás, não me pauto por ninguém aqui. Por ninguém. Aqui, todos nós somos senadores do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Então, eu estou conduzindo... A gente tem muita informação. Eu acho que o senhor não se deteve a ver quantos relatórios de inteligência nós temos sendo trabalhados. O que nós estamos vendo em relação a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, renúncia fiscal. Agora, eu não vou deixar que isso aqui vire uma confusão. Ainda bem que hoje está aqui uma pessoa que veio para cá, no meu juízo, não sei se é no de vocês, se saiu muito bem, até porque ela desde o início se manifestou muito aquiescente em vir aqui e fez todos os esclarecimentos necessários, com muita leveza, com muita tranquilidade, e eu vou continuar fazendo assim. Quem vai pautar aqui sou eu. Eu já falei no início, em relação a essa denúncia. O que eu falei no início? Em relação a essa denúncia. O senhor Silvio de Assis já mandou um documento da CPI que se dispõe a vir aqui, mas aqui essa CPI não tem o escopo de tratar de... Alguém disse que tinha uma extorsão. Isso é coisa de polícia, não é daqui na nossa CPI, não. E não vou deixar fazer esse tipo de movimento aqui. Como é que é, presidente? É cor de polícia o quê? Não entendi. Essa CPI não é Comissão Parlamentar de Inquérito? Inquérito. Para investigar a verdade? Esse assunto você não acha grave? Eu vou ler... Uma suposta extorsão dentro de uma CPI? Grave. Houve denúncia à Polícia Federal e a gente respeita a Polícia Federal. Tem muita expertise em fazer investigações e eu vou ler aqui qual é o escopo de novo. Investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência de jogos virtuais nas apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em prática de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessa atividade. Está aqui o escopo. Só isso. Eu não vou ficar discutindo sobre isso aqui. Pode ter acontecido uma lavagem de dinheiro, presidente. Sim, mas a Polícia Federal investiga. Nós estamos ouvindo muitas pessoas aqui. Viu? Vamos ouvir, vamos pautar. E outra coisa, o senhor diz aí, vamos trabalhar sábado, domingo. Eu nunca vi ninguém aqui trabalhar sábado e domingo aqui. Eu nunca vi. Mas pode marcar que eu... Não, mas eu não vou vir, porque eu não trabalho sábado e domingo aqui. Eu trabalho no meu estado. E não é porque o senhor quer que eu vou trabalhar sábado e domingo aqui. Nem o senhor, nem ninguém, nem... Só nosso Senhor Jesus Cristo. Se disser assim, olha, venha, eu venho. Se não, não venho. Por quê? Por que eu vou mudar toda a situação, toda a rotina, todo o nosso trabalho no nosso estado para eu ficar aqui sexta porque o senhor quer? Não, eu não vou. São os trabalhos que merecem aqui, isso. Se o senhor, tem gente morrendo. Se o senhor quiser, senta aqui, se torna presidente e faz o que o senhor quiser. Enquanto eu for presidente, quem manda nessa pauta aqui sou eu e assumo todos os ônus, bônus e tudo que for necessário para eu fazer aqui um bom mandato e sair daqui com a minha consciência, senador, absolutamente tranquila. Aqui, ó, ninguém pega.
Obrigado. Presidente, eu respeito a sua opinião, né, discordo, faz parte da democracia. Eu só quero lhe dizer o seguinte, para mim, acaba... Estamos fugindo do objetivo aqui. Não, inclusive, estamos cansando aqui a já vou convocada. fazer Que as três perguntas ela rápidas. está uma hora aqui esperando. Eu só queria deixar minha opinião para o senhor. Não, Se a gente pode fazer. Se a gente não ouvir as pessoas que a gente precisa ouvir e me disponho a trabalhar, nem que o senhor marque, então, terça-feira, quarta-feira e quinta, sessão de manhã e de tarde, mas a gente tem que trazer essas pessoas chaves aqui, senão acaba em pizza. Pode fazer suas perguntas. Senão acaba em pizza. Mas, para encerrar, senhora Virgínia, segundo o Instituto Locomotiva e Question Pro, 45%, olha o número, quase a metade dos brasileiros que fazem apostas esportivas online afirmaram que as apostas já causaram prejuízos financeiros a eles. São 23 milhões de brasileiros. Não é um número, não. São vidas. 6, senador Exalci, em cada 10 brasileiros afirmam que conhecem pessoas que estão perdendo muito dinheiro em apostas esportivas. 66% dos brasileiros, aumenta mais ainda, 66% dos brasileiros, senador Cleitinho, que fazem apostas esportivas, já sentiram que estavam apostando mais do que deveriam. Olha só, quer mais? Sobe um pouco mais ainda aqui. 67% dos brasileiros afirmam que conhecem pessoas que estão viciadas em apostas esportivas. O desabafo do senador Cleitinho aqui, e eu lhe agradeço por ter voltado ao plenário, senador Cleitinho. Sei que você está com muitas outras atividades aqui que a gente funciona, né? Comissões ao mesmo tempo. Mas o senhor fala a linguagem do povo. O senhor é um político que veio do povo. Talvez não tenha a instrução, também não sou formado, não. Talvez não tenha a instrução que muitos de nós aqui foram formados, mas o senhor vem cumprindo o seu papel, quero lhe dizer, lhe parabenizar por isso, porque onde eu ando nas ruas do Brasil, não só no meu estado do Ceará, as pessoas elogiam, perguntam pelo senhor. E aí, olha só esse dado aqui, senhora Virgínia, olha esse dado aqui. 65% dos brasileiros que fazem apostas já se sentiram ansiosos em excesso por conta delas. Ansiosos. Aí o quê? Síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Uma série de problemas que vem. 30% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online afirmam que já tiveram prejuízo nas relações pessoais por conta das apostas. Então, são 15 milhões de pessoas que vivem esse drama. Aí eu pergunto à senhora, de todo o coração, como é, depois de ter acesso a esses dados, talvez a senhora não tivesse acesso a tudo que vivemos aqui hoje, essas informações, como é que a senhora está se sentindo agora, contribuindo com uma das empresas que mais tem levado pela sua atividade legal, mas imoral, esse caos social e econômico no Brasil? Como é que a senhora se sente hoje, a partir dessa reunião? Acho que reflexiva. Vai ser algo que eu vou pensar sobre, mas é igual eu falei, eu tenho um contrato e, tipo, não é simples, assim, pegar e acabar com o contrato. Eu espero de vocês alguma resposta dessa CPI, né? Que vocês façam alguma coisa e que possa me ajudar do meu lado também. E eu vou estar completamente aberta a receber o que vocês falarem e fazer o que vocês falarem. Perfeito. O vício provocado... Desculpa eu ir no vício, tá? Pode. Eu estou indo muito nessa questão porque é a dor de muitas pessoas e um dia podemos ser nós. Sim. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Pode demorar um pouco, mas a gente colhe.
O vício provocado pela prática de jogos de azar é conhecido como ludopatia. Esse vício em jogos foi incluído pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, na relação de patologias do Código Internacional de Doenças. Olha esse dado aqui que aflige quem está vivendo esse problema hoje com um parente que está viciado, que está com a ludopatia. E por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. O artigo do The New York Times, um dos maiores jornais do mundo, indica que entre 50% e 80% dos ludopatas pensaram em tentar o suicídio. Sabe qual é a média da população? 5%. Os ludopatas que têm o vício no jogo é entre 50% e 80%, ou seja, mais de 10 vezes. Só uma perguntinha, senador. Isso aí está incluindo Mega Sena? Não. Não está incluindo? Não, só por quê? digitar, só digitar esses dados. Porque é aquele vício instantâneo. Mas a raspadinha que a gente vai lá pagar uma conta e compra... Sim, tá tudo incluído. Essa sim. Entendi. Por quê? Porque é aquele vício instantâneo. A Mega Sena, que é uma loteria, né, do Estado, você aposta e espera um tempo para ver o resultado. Né? Um tempo, geralmente, de 2 dias. Né? Sim. Aqui não. Aqui é instantâneo. Raspadinha, aposta esportiva. Entendi. Tigrinho, nem se fala. Tá. Né? Tudo envolvido. A gente vê essa situação muito delicada. Agora, olha só esse dado aqui. Eu falei das pessoas que tentaram suicídio, né? Sim. Mas olha esse dado. New York Times. Entre 13% e 20% realmente tentaram ou conseguiram se matar. Não foi só pensar. Esses aqui tentaram ou conseguiram se matar. 13% a 20% dos ludopatas, viciados em jogo. Sabe quanto é a média mundial? 0,5%. 0,5%. Ou seja, de 13% a 20% dos ludopatas, essa é a tentativa. Né? Então, qual a sua visão? Depois de... Eu sei que eu acho muito importante o que a senhora falou, da reflexão, porque tudo na vida é aprendizado, né? Sim. Mas qual a sua visão sobre essa realidade em que pessoas chegaram a atentar contra a sua própria vida quando se veem escravizadas pela ludopatia? Então, senador, vou ser bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso e eu espero realmente de vocês um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei... Tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar para o senhor. Você sabe, essa, Virgínia, me permita lhe chamar assim, né, pela sua generosidade em estar aqui, pela sua responder tudo. Não precisava estar respondendo tudo, então você está colaborando muito, repito. Mas eu digo para você, isso é uma construção coletiva. Não é o Senado que vai resolver o problema, o Congresso Nacional. Mas eu acho que se vocês fizerem alguma coisa que colocar uma ordem em que todo mundo tem que seguir o que vocês estão falando... Isso é dever, mas, eu acho que vai facilitar. Por exemplo, eu quero dar um exemplo do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, do maior clube, com todo respeito aos demais, do Brasil, em termos de sócio, né? O Felipe Luiz, mesmo com o Senado fazendo essa pagelança que o Senado fez, que nós fizemos, aprovando essa chaga da jogatina, das apostas,
Mas o Felipe Luiz disse não. Isso fere meus princípios e valores, porque eu sei que isso faz mal às pessoas. Eu vou ler aqui um trecho do que o Felipe Luiz, bem pequenininho, Felipe Luiz colocou numa entrevista coletiva depois do jogo do Flamengo. E olha que ele joga num time que é patrocinado por Bet. Ou seja, isso ele tem lugar de fala. O Flamengo tem uma Bet. Isso ele tem um lugar de fala. Olha só a coragem desse homem. A responsabilidade social desse técnico. Que poderia ser outro jogador de futebol. Que poderia ser outros técnicos, dirigentes de futebol que deveriam ter, no meu modo de entender, essa coragem pelo bem. Olha o que é, senador, meu querido Paulo Fernando, deputado. Ele disse assim, abro aspas, já recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque sei o dano para as pessoas. A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo. Meu querido presidente, torcedor do Botafogo, esse também, seu colega. O Felipe Luiz deu um exemplo. Peraí, vamos contra essa maré. Tá? Se todo mundo está comendo aquilo, a gente vai ter que comer também? Mas o time dele é patrocinado. Eu acabei de falar, o time dele é patrocinado, mas ele tá dando o exemplo lá dentro. Mas ele tá lá dentro também. Eu sei, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai sair, não vai ficar com nenhum clube? Então. Nenhum clube? Então. Ele vai sair do futebol? Alguém tem que começar esse movimento. Eu espero que tenha um time... O salário dele é pago pelo time que é patrocinado. Sim, mas ele está dizendo que não... Mas ele é profissional, ele tem que colocar o talento. A senhora tem um talento maravilhoso, sabe qual é? Inclusive, a minha esposa lhe acompanha. Um beijo pra ela. Né? A senhora tem o talento, tem o dom. Sim. De se comunicar bem. Sim, mas então, senador, o senhor tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tô. É que assim, isso tá em todo lugar. Isso tá em todo lugar. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Aqui de vocês... fazer alguma coisa, falar assim, ou proíbe tudo, ou faz de um jeito que... Mas a senhora tem o livre-arbítrio. Eu não estou querendo aqui, por favor. Eu não estou querendo, por favor. Mas eu acho que ninguém aqui pode julgar imoral, o que é imoral, o que não é, porque todo mundo aqui tem seus erros, seus acertos, então ninguém pode julgar ninguém aqui. Isso é verdade. Aqui a gente está em prol da sociedade, o que a gente pode fazer pela sociedade, e eu acho que é realmente um conjunto, só que não tem como você me dar um exemplo de um cara que o salário dele é pago pelo patrocínio de Bet. Mas isso não inviabiliza. Não, ele é maravilhoso, pessoa maravilhosa. Isso não desmerece, muito pelo contrário. Pessoa maravilhosa. Ele tem lugar de fala. Ok, lugar de fala. Pessoa maravilhosa, ninguém aqui tá julgando ele, ninguém tá falando nada. Agora, o que eu quero falar aqui, inclusive que o advogado que falou sobre ludopata. Ludopata é um problema de saúde pública. Se ele não tiver um vício no jogo, ele vai para um vício de compras. Essas compras rápidas, por exemplo, de aplicativo, que você entra lá e compra rapidinho na madrugada. Sabe quando na madrugada que os sites bombam? Também tem essas pessoas que têm esses vícios. Então eu acho que assim, a gente tem que achar uma solução onde que vai todo mundo fazer a mesma coisa. Só um detalhe, senador, final. Tá. Última pergunta. Não, é só porque... eu queria que o senhor fizesse suas perguntas para ela ouvir, até porque a gente aproveitar o tempo dela aqui. Não, perfeito. Porque nós estamos Eu só queria colocar falando mais do que a própria convocada. Que me instruiu, que está aqui muito atencioso desde o começo, que é o inverso. Esse assunto a gente fez a audiência pública aqui. Né? A ludopatia, ela acaba inflando outros problemas comportamentais. Não é um que vai substituir o outro, segundo especialistas. Segundo, eu não estou aqui, eu também não sou especialista, mas a gente ouviu. Mas para fechar, a publicidade de apostas, as chamadas bets, vem ocupando de forma crescente os espaços digitais. Que a senhora é craque. Sim. Na condução, e é um dom que Deus lhe deu. Amém. Né? Então a gente, com esse dom, a gente vai aprendendo na vida, vai fazendo o que a gente acredita, enfim. Camisas de time de futebol, que é um absurdo. Inclusive, você vê lá no campeonato inglês, que eu estava assistindo esse final de semana, no campeonato Premier League, já não pode ter patrocínio de bet na camisa. Porque eles já entenderam que aquilo é um manto que as crianças vão estar usando, né, que faz uma lavagem cerebral.
Na Espanha também, ó, o presidente está trazendo outro dado que eu não sabia. É importante esse compartilhamento, a gente vai aprendendo juntos. Na Espanha também. Inclusive foi a final, os últimos jogos. O que pode parecer apenas mais uma tendência comercial, na verdade, representa uma ameaça real ao desenvolvimento saudável de milhões de brasileiros, inclusive os jovens. Não sei se a senhora tem filho, perdão. Tem 3. Tem 3 filhos. Pronto. Então, eu também tenho filhos pequenos. Você tem 5? Tô fora. Com o avanço da digitalização e a naturalização do uso precoce de redes sociais, crianças e adolescentes têm sido não apenas espectadores, mas também alvos diretos e até protagonistas involuntários de campanhas publicitárias de alto risco, senadora Soraya. O impacto dessa exposição vai além da influência no consumo. Ela afeta o comportamento, a saúde mental, que hoje é a pandemia, a questão da saúde mental, veio desde 2020, né? A segurança e a perspectiva do futuro desses jovens, abrindo porta para comportamentos compulsivos e para a ludopatia. A última frase, pergunta aqui. Quando a senhora faz publicidade nas suas redes, a senhora faz também para essas pessoas, acaba pegando crianças, adolescentes e tudo. Embora seu público-alvo eu sei que é outro, mas pessoas de... Mas a criança está lá conectada. A senhora pode estar fazendo realmente sem perceber, e hoje é um divisor, pode ser um divisor de águas, depois dessa reflexão, um mal. Pode estar acontecendo, mesmo sem a senhora ter essa intenção, mas está causando um grande mal que para essas pessoas. Então, dizer que jogue com moderação, como alguns senadores dizem aqui, né, não aqui nessa comissão, em outras que eu fui, senadores, não, basta colocar lá, como na cerveja, como no cigarro, colocar uma frasezinha, joga com moderação. A senhora acha que isso vai ter um efeito efetivo numa pessoa que está viciada? Só essa pergunta para a gente fechar. Olha só, eu acho que já ajuda, né? Porque se a gente fala sobre algo, a gente já está ajudando. Mas eu acho que vocês têm que estudar e ver a melhor forma de falar com o público. Se o jogo eu não falo jogo com moderação, tá? Eu falo jogo com responsabilidade, porque é um jogo como qualquer outro, pode ganhar e pode perder. Dou todas as informações. Mas se os senhores acham que isso é pouco, acrescente. Acrescente mais. Perfeito. Acrescente mais imagens. Fala para falar mais. Pois eu vou lhe fazer aqui Eu já acabei as perguntas, eu vou só fazer aqui um comentário e uma sugestão para a senhora, caso nessa reflexão, a senhora, que tem uma frase de Chico Xavier, que eu gosto muito, grande humanista, pacifista brasileiro, que ele diz o seguinte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, tem um movimento chamado Brasil Sem Azar, que está lá no Instagram, tem outras redes sociais, que é um movimento que faz esse trabalho de contenção, de esclarecimento. Se a senhora um dia achar tocar o seu coração da importância de salvar vidas, fica uma sugestão. Não, pode ter certeza que eu topei vir aqui hoje justamente para poder esclarecer muitas coisas e também receber informações. Foi incrível, por isso eu estava sempre aberta a vir. Foi maravilhoso, quero agradecer todos os senadores, quero agradecer todo mundo que acompanhou. Mas ainda não acabou, não. Não acabou, não? É que eu pensei que tinha acabado, ele falou que era a última. O senador Portinho... Tem mais? Não, já acabei. Não, acabou ele, mas aí a relatora quer fazer aqui. Só o senador Portinho mandou uma mensagem agora para a senhora. Disse o seguinte, é verdade o que o Cajuru falou. O Pelé fez uma única propaganda para a Antártica. E se arrependeu. Espero que a Virgínia seja uma Pelé em relação ao jogo de azar. Amém. Muita paz. Deus abençoe. Amém. Deus obrigado, senador. Senadora Soraya, para terminar, por favor. Senhor presidente, senhora Virgínia. Eu deixei perguntar então. O cansaço aqui, o adiantado da hora, eu iria ler mais relatos
que eu vou encaminhar ainda hoje para a senhora. Eu tinha uma lista grande, mas todos perguntaram as minhas perguntas. Quer dizer, olha só. Satisfeito. Estou satisfeito. Pode falar. Eu vou colocar aqui 2 relatos, não vou falar o sobrenome, mas vou falar. Um é a da Mara. Ela falou assim, ela disse o seguinte, porque estão chovendo testemunhos e relatos de vida aqui que eu vou encaminhar para Vossa Senhoria. Uma conta que só demonstra... Isso é Mara que está falando. Uma conta que só demonstram ganhos e nos fazem acreditar que vamos ganhar também. Estou no fundo do poço, depois que acreditei nos vídeos deles. Estou endividada, vivo com medo dos cobradores, perdi minha fonte de renda, meu trabalho que foi conquistado com tanto suor. Bom, próximo é a Evelyn, tá? Senadora, você não tem noção de como eu justamente estou por causa dos jogos. Perdi nesta semana mais de R$2.000 e junto a isso, meu dinheiro de aluguel e de alimentação. Estou desesperada, querendo pôr um fim na minha vida. Hoje é o último dia do pagamento do meu aluguel e eu não tenho de onde tirar. Esses jogos destruíram a minha vida, eu não sei mais o que fazer. Olha só, para terminar, vou colocar um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo, no final. E nós temos um estudo. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não tenho, acho que não tem 300 mil seguidores, né, no Instagram. O meu é muito orgânico e o trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro nisso. Vamos lá. O que importa é... A gente vai colocar... E a questão é... Vamos para a senhora... Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora Virgínia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer... Nós vamos ouvir... Desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa, assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva, que a senhora respeite aí o posicionamento da nossa relatora. Obrigado. A senhora fala no vídeo para jogarem com moderação, com responsabilidade, só que a senhora falou no final do vídeo. E nós temos aqui um estudo, né, quem trabalha na internet sabe. Em média, uma pessoa fica entre 3 a 5 segundos em um story do Instagram antes de pular para o próximo sair, sendo esse um momento crucial para captar a atenção do usuário. Embora o Instagram permita stories de até 60 segundos, a retenção tende a cair rapidamente se o conteúdo não for envolvente desde o início. Além disso, sequências longas de stories de mais de 4 costumam ter maior taxa de abandono, o que reforça a necessidade de criar conteúdos curtos e impactantes para manter o público assistindo. Portanto, os primeiros segundos são decisivos para segurar a atenção e evitar que o usuário pule o story. Então, para que a senhora comece daqui para frente, não lá atrás, que comece já falando desde o início. O que eu vou dizer é delicado, é perigoso, enfim. Então, vamos colocar como foi o início da senhora. Eu tenho uma responsabilidade aqui com um país e eu fiz um juramento o dia que eu tomei posse. Então, e a senhora está de parabéns em ter vindo sem medo e nos ajudou muito. Muito. Creio que a senhora vai conseguir ajudar ainda mais e, acima de tudo, quero lhe dizer, porque agora é para a derradeira, que a senhora tem um dom maravilhoso, e tem mesmo, a senhora é uma grande comunicadora, que a senhora possa se comunicar considerando que não é a tua fonte de renda prioritária, a senhora disse que não ganha muito dinheiro com as bets, tá? Para que a senhora pense, reflita. E a senhora já disse isso. Então, eu termino com o vídeo da senhora. Todo mundo chocado que eu estou viciada no jogo. E sim. Galera, meu momento chegou. Por quê? Pro Zé Felipe. Zé Felipe foi, começou a jogar, aí divulgou o Esporte da Sorte. Eu falei assim, velho, vou entrar também, né? Pronto, nunca mais consegui sair. Mas eu aposto com cautela, tá? Quero pedir desculpa mais uma vez, botei
estressada um pouco aqui, Soraya, senadora Soraya. Mas esse vídeo, se não me engano, esse vídeo eu tinha acabado de fechar com os Esportes da Sorte e eu realmente ainda não tinha essas exigências do CONAR que era para falar no início e tudo mais. Hoje, como eu te mostrei o vídeo de agora, de 2 de maio, eu já falo tudo certinho nos stories, tanto nos 3 que eu posto, eu falo, e eu reconheço isso. Na época não tinha essas coisas, o CONAR está sempre mudando, sempre mandando mais exigências e a gente sempre cumprindo. E eu vou sair daqui realmente reflexiva, não sabia todos esses dados que fiquei sabendo, fui descobrir aqui e foi um dos motivos de eu topar vir, é esclarecer tudo, é poder ajudar e poder aprender também. Então, peço desculpa mais uma vez pela exaltação, mas é que são vídeos antigos e lá atrás era diferente do que é hoje. Inclusive, a minha proporção lá atrás era outra, meu pensamento lá atrás era outro. Eu estou em constante evolução. E agora, será que a gente finaliza? Ou Finaliza. Da hora que o presidente, quem manda é ele. Só para terminar, eu quero aqui parabenizá-la mais uma vez. Considero a senhora uma menina muito inteligente, poderia ser filha de todos os senadores aqui. Eu vejo, meu filho tem essa idade e a sua desenvoltura é grande. Errar, todos erram. Sim. O que o senador disse é muito bom. Você pode escrever uma nova história e você pode ser âncora, nos ajudar a levantar isso. Sim. Então, não me leve a mal, a questão principal é, eu viciei. Então, pode ser algo que faça refletir. Hoje já está proibido falar, tá? Hoje já não pode mais falar essas palavras, as casas já mandam não tudo pode certinho, o que não pode falar, o que não pode fazer. Por exemplo, as minhas filhas não podem aparecer nesses vídeos, não podem ouvir voz das minhas filhas nesses vídeos. Perfeito. Então, já tem bastante coisa que já foi atualizado. E o CONAR está sempre atualizando também com restrições. Estou tranquila em relação a isso, tranquila em relação a todas as informações que a senhora nos forneceu. E eu vou confessar, eu não conhecia a senhora, tá? Senhorita. A senhora, porque ela está com o esposo ali, mas é tão nova. Não vou chamar de você, nem pelo nome, justamente pela liturgia que se exige aqui dentro. Mas, fora disso, totalmente à vontade. Eu não a conhecia e eu não a seguia. Hoje eu vou passar a lhe seguir. E eu vou te seguir de volta. Ai, que bom, pronto. Olha só. Bom, eu queria